Olá, meu nome é Rosana, eu sou aluna do curso em Pedagogia pela UEG e vou falar da educação escolar de jovens e adultos. Bom, eu irei começar falando sobre a Lei de número 5.379 de 1967, que estabelece o direito do cidadão jovem ou adulto sobre a alfabetização funcional, ou seja, a alfabetização inicial, que habilita o aluno em ler e escrever, e a educação continuada, aquela que é a continuação da etapa dos estudos que o estudante, por algum motivo, precisou interromper. Essa lei foi promulgada no dia 15 de dezembro de 1967. Como havia dito, a lei estabelece o direito da pessoa jovem ou adulta de iniciar ou retomar os seus estudos. Assim foi criado o MOBRAL, Movimento Brasileiro de Alfabetização, com a finalidade de eliminar o analfabetismo no país, no prazo de 10 anos. Esse projeto tinha como finalidade de conduzir o cidadão a aprender técnicas de leitura, escrita e cálculos, de modo a encaminhá-lo à sociedade, proporcionando melhores condições de vida. A partir do ano de 1970, o programa começa a receber verbas para que seu projeto seja efetivado. Foi nesse ano também que houve a criação da campanha Você Também é Responsável, uma propaganda que incentivava a participação da comunidade. Assim, voluntários de todo o Brasil foram convidados a contribuir nesse projeto. Esses voluntários eram alfabetizadores, monitores e supervisores que trabalhavam sem ônus, ou seja, gratuitamente. O MOBRAL foi organizado em 3 níveis, cuja função era mobilizar os analfabetos e os alfabetizadores. Esses níveis eram a administração central, as coordenações estaduais e as comissões municipais. Os métodos de ensino do MOBRAL eram os seguintes: os conteúdos ministrados eram uniformizados, ou seja, era um único conteúdo para todo o país. Era desenvolvido habilidades de leitura, escrita e cálculo. E as aulas sempre aconteciam no período noturno e eram realizadas em prédios, templos, instituições como sindicatos e ONGs, por exemplo. Nos anos de 1974, o MOBRAL voltou-se também para as crianças de 9 a 14 anos e se desenvolveu através de 4 programas, sendo eles: alfabetização funcional ou inicial, que tinha como prazo de 5 meses e era dirigido por monitores. A educação integrada tinha 1 ano de duração e compreendia as primeiras séries do 1º grau. O desenvolvimento comunitário, o qual tinha um prazo de 2 meses de duração e tinha como objetivo encaminhar os alunos a participar de empreendimentos de interesse em comum. Por último, as atividades culturais, que eram desenvolvidas como formas não escolares, sem um prazo determinado, com o intuito de ampliação cultural da população atingida. Por fim, foi promulgado o Decreto de número 91.980, de 25 de novembro de 1985, que estabelece o fim do MOBRAL, pois o mesmo se transformou em um dos maiores fracassos educacionais da história brasileira, sendo que somente 15 milhões dos 40 milhões de brasileiros conseguiram seus diplomas. Então, com a extinção do MOBRAL, surgiu o EDUCAR, que é a Fundação Nacional de Educação de Jovens e Adultos, cujo objetivo era de fomentar a educação de programas de alfabetização e educação básica, destinado aos que não tiveram acesso à escola e aos que foram delas exclusos prematuramente. Então, é isso. Espero que tenham gostado do meu vídeo. Até mais!